Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou advogado, especialista em propriedade intelectual e sócio da empresa Invoga Consultoria. Agora, o nosso encontro é justamente para falar sobre registro de patentes, uma matéria de extrema importância ligado ao nosso atual cenário, que é muito voltado para a inovação, para a criatividade e um campo muito interessante para o profissional do direito, tá legal? A ideia desse curso aqui é trazer um panorama geral, um pouco mais verticalizado, mas ainda assim dentro do possível, dentro do espaço que nós temos e que pode servir como um pontapé, como o início dos fundamentos daquele profissional que se tornará especialista em patente, que trabalhará nessa área, prestará consultas, enfim. Essa é a nossa ideia aqui, tá bom? Com relação à forma de abordagem aqui do curso, para vocês já ficarem situados desde o início, eu trouxe o slide com os tópicos que trabalharei e farei a explanação toda de maneira oral, tá bom? De maneira pausada, completa, referenciando tudo. Aí é interessante sempre que, havendo dúvidas, pausem, volte o vídeo, ou pode até entrar em contato comigo diretamente nas minhas redes sociais, tá? Guilherme Oliveira FS. Estou sempre disponível e aberto para conversar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso tema. Antes de mais nada, patente, ela está inserida dentro do campo da PI, da propriedade intelectual, um ramo do direito empresarial que vai tratar sobre a proteção da criatividade, a proteção da criação humana, da criação do espírito humano, como vocês vão encontrar em parcela da literatura. A ideia dessa proteção, o direito se preocupa com isso justamente para incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico. É justamente recompensar a criatividade. Vamos imaginar ali que uma pessoa, já falando de patente, uma pessoa criou, inventou algo ou melhorou algo já existente. Essa pessoa que investiu o seu tempo, o seu intelecto, investiu financeiramente nisso, precisa ter uma recompensa. Ou, do contrário, não tem estímulos para essa pessoa realizar este investimento. Agora, já partindo para a patente, na parte de definição, o que é patente? Quando nós falamos de patente, sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre o documento que descreve uma invenção ou um modelo de utilidade, falarei invenção no sentido geral, e cria uma situação legal. Então, é um documento que cria uma situação legal. Que situação é essa? A partir da patente, pode existir a invenção explorada apenas com a autorização do titular. Então, a situação legal é o direito de o titular explorar a sua invenção com exclusividade. São direitos exclusivos por um período limitado de tempo. Então, já vamos ver as características aqui, que a patente é uma proteção que o titular tem. O titular, aquele que realizou a invenção, de poder explorar, proteger, definir o objeto da sua patente por um período determinado de tempo. Não é eterno, não é vitalício. Com a patente, será concedido ao titular um direito exclusivo, com isso um posicionamento mais forte no mercado, a possibilidade de rentabilidade pelo capital investido e o estímulo da concorrência. Afinal, se nós vemos o colega do lado inventando algo, inovando de alguma maneira, nós mesmos temos esse estímulo de nós tentarmos superá-lo, tentarmos conquistar algo e, com isso, também realizarmos uma nova patente que seja, tá? E tudo isso o titular vai ter a possibilidade de licenciar o seu invento, tá bom? Com relação à legislação, é interessante também falar que temos uma lei nacional que vai tratar disso, a Lei 9.279 de 1996, repito, 9.279 de 1996, que é a Lei de Propriedade Industrial. Dentro dessa lei, ela trata dos temas, trata sobre marcas também,
mas falará sobre patentes também, ok? E no campo de propriedade intelectual como um todo, uma característica geral é que a legislação internacional é muito presente. Então, aqui tem a Convenção da União de Paris e também o Tratado de Cooperação em Matérias de Patente, PCT. Tratado de Cooperação em Matérias de Patente, PCT. São normas internacionais que trazem, que trazem balizas, nortes de interpretação e requisitos mínimos de proteção para os seus países signatários e também uma espécie de cooperação e simplificação de proteção no âmbito internacional. Aqui eu falo a título de conhecimento, porque não é um dos objetos que nós vamos aprofundar nessa parte do curso, mas para você ter o seu fundamento já tem que conhecer, tá bom? Com relação especificamente ao objeto de proteção, aí a história já começa a ficar mais interessante. Temos duas espécies de patente: patente de invenção e patente de modelo de utilidade. De maneira geral, elas são muito próximas, mas cada qual tem a sua especificidade, tá bom? Um passo atrás. O que é invenção? Invenção, do ponto de vista jurídico, é uma nova solução para um problema teórico dentro de determinado campo tecnológico. Então, é uma criação, uma inovação do zero, uma nova solução. E a primeira distinção é que aqui a gente vai ter um prazo de 20 anos de proteção, tá bom? Já o modelo de utilidade tem um detalhezinho importante. O modelo de utilidade não é uma criação do zero, como é a invenção. No modelo de utilidade, nós vamos ter uma nova forma ou uma nova disposição de um objeto de uso prático ou de parte desse objeto. Pegamos algo que já existe e aprimoramos esse algo que já existe, esse objeto existente. Ele vai visar o quê? Ele tem com qual finalidade o modelo de utilidade? Melhorar, promover uma melhoria funcional ou do seu uso, uma melhoria funcional do seu uso ou da sua fabricação. E aí teremos uma proteção de 15 anos. Principal diferença entre os dois, tá legal? Então, inovação, a gente está falando de uma criação do zero. O modelo de utilidade, o aprimoramento em algum objeto. Aí esse aprimoramento pode ser no uso desse objeto ou na fabricação desse objeto, tá? Exemplos de patente que nós podemos dar são compostos químicos, como medicamentos, máquinas, ferramentas, processos de fabricação e dentre muitos outros, tá? Mas dentro de tudo isso, nem todos estão protegidos. Há exceções. E as exceções, para você ter uma visão geral, terá que olhar o artigo 10 até o artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial, a lei que eu comentei anteriormente, a nossa 9.279 de 96. Dentre esses artigos, a gente vai ver que alguns objetos não são passíveis de serem registrados, serem patenteados na realidade. A gente fala daqueles que já existem na natureza, por exemplo, uma maçã, justamente porque eles são descobertos e não são inventados. Máquinas que desafiem as leis da natureza, salvo comprovações que funcionam, mas normalmente quando desafia as leis da natureza, elas não funcionam e justamente por não funcionar, elas não podem ser patenteadas. Um exemplo muito comum na literatura é a menção à máquina moto contínuo. É uma máquina que vai reutilizar de maneira indeterminada, indefinida, a energia gerada pelo próprio movimento. Então ela promove o movimento, esse movimento gera energia e essa energia gera o próprio movimento. Por essa questão ilógica, ela não há comprovações de funcionamento e por isso não é patenteada, tá? É um exemplo da literatura só para ilustrar. Além disso, temos as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, porque, novamente, não são inventados, eles são descobertos. A matemática já existe e, em grande parte, ela é apenas revelada com o avanço dos estudos. Também não é patenteado. Concepções puramente abstratas. Se algo está no plano das ideias apenas, não pode ser patenteado. A gente vai ver que no momento de patentear, a gente já comprova a existência daquilo e já mostra a aplicação daquilo que eu quero uma proteção, tá? Seja a invenção, seja o modelo de utilidade. Também
não são passíveis de serem patenteados as obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer outra estética, por opção do legislador, pela lógica do sistema de propriedade intelectual. Inclusive, não quer dizer que não são protegidos esses itens. Eles possuem uma proteção, mas é uma proteção diferente da patente. Por exemplo, obras literárias são protegidas pelos direitos autorais, objeto de um outro curso aqui na Inove. Tá legal? Avançando, não é passível de patente, nessa mesma lógica que eu acabei de comentar, os programas de computador, porque possuem uma proteção própria. Os softwares, têm uma legislação específica, recebem uma interpretação muito próxima do direito autoral e por isso não é patenteado. Apresentação de informações, regras de jogo, técnica, métodos operatórios, métodos terapêuticos, diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal. Isso, nada disso é patenteado. Isso é protegido de uma outra maneira, ou às vezes até nem tem uma proteção, justamente pela inexistência de uma invenção, inexistência de um trabalho humano. A gente está falando de uma descoberta. E também, agora com uma cláusula geral, digamos assim, há exclusões de ordem moral e de segurança nacional por justamente evitar maiores problemas, tá? Então temos que entender que a patente, ela tem a patente de invenção, uma criação do zero, e o modelo de utilidade, o aprimoramento daquilo que já existe, do objeto existente, seja para uma finalidade funcional ou para fabricação desse objeto, tudo bem? E nem tudo é patenteado, teremos que ler os artigos 10 a 18 da LPI para entender quais são as exclusões, mas já dei uma pincelada geral aqui para vocês sobre quais são essas exclusões, perfeito? Avançando, vamos falar sobre a patenteabilidade. Quer dizer que toda invenção vai ser patenteável? Todo modelo de utilidade vai ser patenteado? Não, não serão. É necessário o respeito a determinadas formalidades nesse ponto. E quais formalidades são essas? Nós veremos que as formalidades estão também na LPI, mais especificamente entre os artigos 8º e 15 da LPI. Eu peço a leitura dos artigos justamente porque ficaria redundante eu trazê-los aqui e lê-los para vocês, para otimizar o nosso tempo, para garantir uma maior eficácia do nosso objeto desse curso. É interessante que vocês visitem a lei, olhem a lei e a partir daí passem para o próximo passo do estudo, tá bom? A patentabilidade, então, os requisitos estarão aqui dentro desses artigos, tá? Com a leitura da lei, com o nosso curso, vocês já vão ter uma base muito legal. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas tá, e se eu quiser avançar no estudo, como que farei? Como que será? Já vou dar um spoiler aqui para falar, ó, o estudo ele tem que ser feito da seguinte maneira: leitura da lei, a realização de cursos como desse que esclarecem o conteúdo da lei, a visita a jurisprudências e atos normativos dos órgãos responsáveis. A jurisprudência é muito interessante porque traz interpretações de casos específicos, de discussões específicas e que normalmente são seguidos para os próximos casos. Já nos atos normativos, a gente olha o órgão INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É um órgão federal, uma autarquia federal que é responsável pelo registro, pela manutenção, pelo assunto relacionado a patentes. Dentro do INPI, então, a gente vai ter acesso a atos normativos do próprio órgão, como portarias, resoluções, que vão trazer informações importantes relacionadas à patente. Além disso, dentro do portal oficial do INPI, npi.gov, ele traz de maneira didática tudo o que precisamos saber sobre patentes no momento de registrá-lo. A gente entra lá, npi.gov, vai selecionar o campo de patentes e lá no campo de patentes vão ter vários itens, serão quase como uma tabela.
Cada item vai para um destino específico e tem um desses destinos. O que você precisa saber que vai condensar a legislação existente, vai condensar um manual de patentes, justamente para trazer esse conhecimento de maneira didática. O órgão teve isso para si e ajuda demais. Tudo isso para falar, então, sobre a busca de informações, tá? Até então, depois que vocês virem esses temas, vai ficar mais claro algumas das coisas que eu estou falando aqui. Num primeiro contato, é super comum a matéria ser muito abstrata, a matéria parece difícil, fica confuso, mas depois que você vai se acostumando, vai tendo contatos, aí as coisas fluem, beleza? Então falamos aqui, vamos voltando para a nossa aula. Os requisitos de patentabilidade estão ali entre o artigo 8º e o artigo 15 da LPI, tá bom? Em linhas gerais, traz 3 critérios mínimos de patentabilidade. Nós falamos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, sendo que, mais especificamente, o artigo 8º, teremos sobre patente de invenção e o artigo 9º, patente de modelo de utilidade, tá bom? De maneira geral é muito parecido, só que vocês vão sentir uma diferencinha ali nos critérios, tá? Que critérios são esses? A atividade inventiva, vamos na ordem para não ficar confuso. A novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. A novidade é comum para os dois. Ela, em específico, está lá no artigo 11 da LPI. Esse artigo 11 vai falar que a novidade é algo que ainda não foi realizado, ainda não foi executado, ainda não foi utilizado anteriormente. É justamente o que vocês estão pensando no básico sentido literal da palavra. Novidade é algo novo, algo ainda não visto, ainda não apresentado. Não adianta imaginar que determinada invenção ela está sendo discutida em congressos, discutida em grupos de pesquisa, e a partir dessa discussão, uma das pessoas resolve tomar iniciativa, caminhar um pouco mais adiante com a invenção e iniciar o processo de registro dessa patente, o processo de patente dessa invenção. Vamos usar o termo técnico. Porque inexistirá a novidade. A novidade é para aquilo que já está patenteado, é feito um confronto com o que já tem a patente e é feito um confronto com o que existe no mercado, que existe no campo acadêmico, que existe no campo científico, justamente para evitar esse roubo de ideias. O confronto com o que já está existente é muito importante. Antes de iniciar um processo de patente, é preciso primeiro verificar quais patentes já estão registradas, quais existem, de que maneira existe, como foram patenteadas, para até entender se o que a gente está trabalhando aqui, o que o cliente trouxe para você é uma invenção ou um modelo de utilidade. Às vezes, tudo normalmente é apresentado como uma invenção. Eu criei algo. Mas quando você olha, já existe algo parecido e o que o seu cliente fez na realidade foi melhorar a função daquilo, ou o processo de fabricação daquilo, ou até mesmo o resultado daquele objeto. Está ligado à função. O objeto do seu cliente ele traz algo, um resultado mais aprimorado, um resultado mais delicado, mais preciso. Isso é um modelo de utilidade, não uma invenção. E a gente vai descobrir isso aqui na análise desse critério da novidade. Tá legal? Uma novidade absoluta, uma criação do zero, invenção. Uma novidade relativa, aí temos o modelo de utilidade. Para falar sobre agora os próximos critérios, atividade inventiva, aplicação industrial, eu vou pausar esse nosso bloco e no próximo bloco a gente já dá sequência tratando especificamente nesse ponto em diante. Perfeito? Então, até já!